Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos, boa noite para quem estiver assistindo aí mais tarde esse vídeo. Estamos aqui de volta para trazer para vocês mais um singelo capítulo desse livro tão lindo chamado Mais Perto, do Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Deixo aí, antes de mais nada, meu abraço fraterno a vocês, esperando que todos estejam bem e que Jesus esteja aí no coração de todos. Hoje o capítulo que nós vamos ler, está até aqui na tela, se chama Ante a Caridade. Eu diria para vocês que é um dos capítulos mais lindos desse livro, mais lindos, que oferece para nós assim uma oportunidade de conhecimento tão linda, tão reconfortante aos nossos corações, que eu recomendo vocês ficarem aí até o fim, que é bem curtinho mesmo, são 4 ou 5 slides rapidíssimos e a gente transmite a mensagem para vocês, tá certo? Lembrando que nós temos esse canal aqui, que se chama Reflexões Espiritualistas, dedicado exclusivamente à transmissão das ideias, dos ensinamentos da doutrina espírita, tudo baseado, obviamente, no Evangelho de Jesus, tá bom? E é muito importante que vocês, se gostarem do conteúdo, deixem o seu like, tá aparecendo aqui, se inscrevam no canal, aparece uma bolinha aí em algum lugar aqui, para que vocês possam ganhar novos vídeos assim que eles forem exibidos, receber diretamente do YouTube novos vídeos. E o like de vocês, a inscrição no canal principalmente, é muito importante, não para mim como pessoa física assim, mas para o canal ganhar relevância e ele ser entendido, né, pelo algoritmo do YouTube como sendo de importância, ou de que várias pessoas gostam. E esse vídeo será então mostrado, exibido para mais e mais pessoas que muitas vezes estão nesse exato momento necessitando dessa mensagem de paz, de esperança, né, nos seus corações. Então é por isso que a gente pede o like e pede para que vocês se inscrevam no canal. Temos mais de 1000 pessoas inscritas. E o número de inscritos também representa para o YouTube digamos assim, um indicador, né? Uma característica de que o canal é um canal interessante para as pessoas. Só por isso. Tá bom? Então vamos aos nossos trabalhos. Manda a vinheta. Então vamos lá. Então vamos aqui ao título de hoje, que se chama Ante a Caridade, livro Mais Perto, Emmanuel Chico Xavier. Vamos lá. O Emmanuel, ele começa dizendo o seguinte: provavelmente não nos será difícil exercer a caridade no plano exterior, canalizando o supérfluo em benefício do companheiro necessitado. Ele explica: a moeda generosa, o agasalho para o corpo e o pão dividido, tanto quanto a visitação direta aos irmãos sofredores, constrangidos à comunhão com a enfermidade e a penúria, constituem expressões de bondade edificante que não nos cabe esquecer em tempo algum. Então, o que ele está falando? Ele está falando daquela caridade que a gente faz, ou quase todos nós fazemos, né? Que ele chamou de plano exterior, que é dar uma moeda, um dinheiro que não está nos fazendo falta, um pão, um alimento, um agasalho para quem tem frio, um cobertor muitas vezes, tá certo? E também aquela visitação fraterna para algum amigo, algum familiar, alguma pessoa querida que está passando por uma enfermidade, por uma doença, né?
E são expressões, como ele disse, da bondade edificante que não nos cabe esquecer em momento nenhum. São importantes, sem sombra de dúvida, né? Os espíritos sempre dizem que um gesto de amor da nossa parte faz muita diferença e conta sempre para nós com a simpatia dos amigos espirituais daquele que é auxiliado. Sabemos que todas as pessoas têm amigos e parentes no mundo espiritual. Então, quando você dá um agasalho, um cobertor, um alimento a uma pessoa, os amigos do plano espiritual estão vendo aquela sua atitude e procuram olhar você com simpatia. Então, nós recebemos de volta, em forma de expressões de amor, de bondade, né, de auxílio, muitas vezes espiritual, coisas que a gente nem imagina que possa acontecer, tá certo? Eu me lembrei de uma história, vou contar aqui muito rapidinho, que talvez alguns aqui não conheçam. Um casal, acho que de Uberaba mesmo, foi visitar o Chico uma vez. Nós estávamos lá e esse casal tinha uma filha que estava passando por um processo obsessivo muito grande, uma depressão muito grande. Vivia trancada no quarto, não se alimentava bem, né? O casal já estava com medo da filha cometer algum suicídio, alguma coisa assim. Enfim, a menina estava definhando a olhos vistos lá. E nesse momento, né, se apresentou ao lado do Chico o Emmanuel. Eu não me lembro se foi o Emmanuel ou se foi o Dr. Bezerra de Menezes, mas foi um dos espíritos superiores que auxiliam o Chico. Deve ter sido o Emmanuel mesmo. Que disse para o Chico dizer para eles, para aquele casal, que eles buscassem um local onde eles pudessem auxiliar as pessoas, dando alguma coisa deles, né? Fazendo alguma obra de caridade, fazendo um gesto de amor. E o casal resolveu então passar a visitar cotidianamente a prisão pública de Uberaba. Naquele tempo, os presos ficavam em cadeias municipais e tal, né? Não em grandes presídios como hoje. E esse casal passou a visitar cotidianamente esses presos, levando para eles um livro, uma bolacha, um bolo, né? Às vezes um cigarro que eles gostavam de fumar. E, surpreendentemente para eles, né? A filha foi melhorando. Porque quando eles foram lá no Chico, eles esperavam um auxílio direto do Chico, né? Através dos espíritos irem lá ajudar a filha deles. No entanto, a ajuda veio de forma indireta. Veio através da caridade que eles começaram a fazer para aqueles presos. Mas como isso se deu lá no plano espiritual? Fácil. Todo preso, toda pessoa humana tem um pai, tem uma mãe, tem um tio, tem um avô, que está lá no mundo espiritual velando por aquele filho. Então as mães desencarnadas, os pais desencarnados daqueles presos, vendo aquele gesto de amor para com os seus filhos e vendo a dificuldade, a luta que aquele casal estava enfrentando na casa deles com a filha, foram lá e foram doutrinando um a um aqueles obsessores da filha dele. E depois de um ano e meio, a filha dele estava curada. Então eles estavam indo lá agradecer ao Chico, quando nós estivemos lá, o auxílio que eles tinham recebido de todo o plano espiritual. Então vocês vejam que o auxílio que eles receberam foi fruto da caridade deles para pessoas que eles nem bem conheciam, mas que receberam esse auxílio lá do mundo espiritual, né? Fica essa historinha aí para vocês lembrarem. Aí o Emmanuel continua assim: entretanto, não olvidemos a difícil caridade do mundo interno. Saibamos oferecer o prato invisível da tolerância. Olha que analogia bonita, bem feita, né? Prato invisível da tolerância aos que se deixaram vencer pela irritação ou pela cólera,
São aquelas pessoas que nos buscam muitas vezes, né, irritadas, coléricas, e nós conseguimos, com o nosso equilíbrio interior, oferecer a eles tolerância, calma, serenidade. Isso transmite aos nossos irmãos irritados, que muitas vezes somos nós mesmos, em alguma situação reversa, né? Um pouco de equilíbrio e de paz. Distribuamos a água pura da humildade. Não é a água só, a água pura da humildade aos que se fizeram vítimas da vaidade e do orgulho. Então você não ensina ninguém a deixar de ser vaidoso ou orgulhoso com palavras, você ensina com gestos. Então a sua humildade frente às situações que ocorrem na sua vida são elas que demonstram de forma silenciosa para aqueles nossos irmãos que necessitam desses exemplos para que também possam pouco a pouco ir deixando de lado a sua vaidade e seu orgulho. Ele continua: temos amigos e parentes na furna do ódio ou da ilusão que devemos buscar sem alarde, com os nossos melhores testemunhos de carinho. Então, olha o que ele está dizendo, gente. Aqui esse tema aqui é profundo. Temos amigos ou parentes, mesmo parentes familiares, que estão mergulhados na furna do ódio e da ilusão. São criaturas amadas, queridas nossas, mas que estão momentaneamente mergulhados no ódio contra alguém, contra alguma coisa, ou alguma ilusão. Pode ser da bebida, da droga, do sexo, eu não sei. Que nós devemos buscar. O que é buscar para ele? É amparar, né? Muitas vezes com os nossos melhores testemunhos de carinho. Não é dar sermão na pessoa, não é ir lá fazer um palavrólio sem sentido dentro do nosso coração. Tem que ser uma coisa que saia do nosso sentimento, do nosso coração. Então ele fala assim: possuímos afeições e laços valiosos que desceram a escuros chavascais do desequilíbrio, que não podemos relegar ao abandono. O Emmanuel está nos concitando a ajudar essas criaturas, que são nossos amigos ou familiares. Mas como? Através do nosso melhor testemunho de carinho e de amor. Não com palavras, mas com gestos de amor. Muitas vezes a tolerância, a calma, a serenidade e a humildade falam mais do que 1000 palavras. Tá certo? Já estamos terminando aqui, gente. Não fujam não, fica aí. Então ele está dizendo assim: há muita gente que padece fome em pleno banquete da vida material. Olha só que coisa. E sofre sede à frente de preciosos mananciais terrestres. Então são pessoas que têm de tudo, mas não têm equilíbrio, não têm paz interior, não têm tranquilidade. Né? Então aprendamos a ajudá-los com o nosso trabalho e com a nossa fé. Todos sabem dar, raros, porém, sabem dar de si mesmos. E aqui eu faço uma paradinha breve para dizer para vocês que essa frase é muito importante. Dar alguma coisa, tirar o dinheiro do bolso e dar para uma pessoa que nos pede é fácil. Mas dar alguma coisa de dentro de nós, do nosso íntimo, é sempre mais difícil. Porque para você dar alguma coisa, você precisa ter essa coisa. Para você dar serenidade, você precisa ter serenidade. Para você transmitir equilíbrio, você precisa ter equilíbrio. Para você dar fraternidade, você precisa ser fraterno. Entende? Porque é difícil? É por isso. Porque primeiro a gente tem que construir dentro de nós essas qualidades.
Então ele diz: não te esqueças do auxílio em forma de segurança e de estímulo que podes oferecer aos que te cercam através das demonstrações do dever bem cumprido, da solidariedade, da cooperação e da paciência. O que é solidariedade? Nós vimos muitas vezes, lá quando visitávamos o Chico, chegava uma mãe que havia perdido um filho e o Chico não podia ainda transmitir nenhuma informação precisa sobre aquele filho. Tinha que ser melhor preparado para ele poder se comunicar. Então o que o Chico fazia? A mãe estava chorando, ele abraçava a mãe e chorava junto. Isso é acolhimento, isso é solidariedade, tá certo? Então quando a gente não tem nada que dizer para uma pessoa, abraça e chora junto, tá certo? Porque o seu coração vai transbordar de amor e a pessoa vai sentir esse transbordamento de amor portas adentro do coração. Não é isso? Então, é importante a gente ajudar aqueles que estão à nossa volta. Olha que ele fala, aqueles que nos cercam. Nem sempre são estranhos, hein, gente? Muitas vezes são nossos filhos, mães, pais, irmãos, que necessitam simplesmente de um momento de serenidade, de uma resposta certa, de uma tranquilidade para transmitir para eles segurança e estímulo. Que pode ser, gente, pode ser, muitas vezes, o caminho entre um suicídio e a vida. Olha o que eu estou falando, certo? Então, ele termina assim: cultivando pequenos sacrifícios, amealhamos o tesouro do amor. Pequenos sacrifícios, gente. É ficar calado quando alguém te injuria, numa discussão, por exemplo, entre um casal, né? Saber tolerar o outro, saber deixar passar algum problema, algum erro, né? Ser tolerante, ser humilde, ser fraterno. Então é isso, são pequenos sacrifícios do nosso dia a dia. Ele não está nos pedindo aqui grandes explosões de caridade, está pedindo pequenos sacrifícios, né? Então ele conclui dizendo: Jesus é nosso divino modelo. Porque se alguém tem dúvida, olha os ensinamentos de Jesus. Ele diz: depois de dar-se à terra na manjedoura, socorreu a humanidade na solução de aflitivos problemas. São todos os ensinamentos que ele nos trouxe. Completando a lição da caridade, oferecendo-se ao mundo nas tribulações da cruz. O excelso ensinamento do qual, ainda hoje, estamos recebendo a luz imperecível na laboriosa romagem da própria libertação. Então, o exemplo máximo do Cristo foi a crucificação. Filho de Deus, ele podia fazer o que quisesse. Ele levantava uma mão e as coisas aconteciam. Ele não levantou Lázaro do túmulo, não curou cegos, paralíticos, mas quando chegou a vez dele, ele silenciou, dando seu exemplo de extrema humildade e de extrema observância aos desígnios divinos, nos dando a demonstração de que muitas vezes o sacrifício é o nosso ensinamento maior para aqueles que nos cercam. Esse é o Cristo. E por isso o exemplo dele permanece até hoje, passado 2000 anos com o símbolo da cruz. Não é? Então é isso, minha gente. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe. Nós voltaremos aqui na semana que vem com mais um capítulo do livro Mais Perto. E não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos. Compartilhar com os amigos é importante, gente. Pode ser que tenha gente precisando desse vídeo. Se inscrever no canal, para que o canal Reflexões Espiritualistas ganhe mais relevância e possa ser exibido para mais e mais pessoas. Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus.